E aí galera, estamos aí de volta com mais uma análise aí, feita aqui no nosso Power BI, na nossa base do DataSus aqui. Lembrando que até o momento eu estou vendo os dados ainda de 2020, certo? Não tem dados de 2021 aqui e é só também referente a óbitos, certo? Então qual a ideia hoje aqui? Vamos fazer uma análise por faixa etária, certo? Eu vou fazer esse painel aqui, né? Que ele faz a quantidade. Eu fiz aqui eu dividi por parte, por exemplo, 90 anos para cima, de 80 a 90 anos, de 70 a 79, enfim. Né? E aqui eu botei um gráfico aqui de coluna para poder fazer uma ilustração dessas faixas aí, tá certo? Então esse aí é o painel, aqui 80 a 89, né? Deveria ser 80 a 89, 70 a 79, 60, só que aqui eu digitei errado, né? Depois eu conserto aí, certo? Mas basicamente é isso aí, tá? Eu vou mostrar como que eu fiz esse painel aí, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, o primeiro problema aqui que eu tive foi o seguinte: na carga que eu fiz inicial na query, eu não trouxe o campo, não tinha trazido o campo idade aqui, ó, que tem na tabela registros, certo? Que eu criei tabela registro com esse nome registros, certo? Então eu tive que fazer uma importação, um incremento aqui nessa tabela registros e trouxe o campo idade, tá? E trouxe aqui uns outros campos, né? Sexo, raça, etnia, né? Para fazer outras análises. E então a idade eu tive que trazer novamente, certo? Então eu acrescentei aqui, tá? Agora, como que eu vou fazer, como que a gente vai fazer essa análise, certo? Bem, eu poderia fazer lá no SQL Server uma tabela lá agrupada já direitinha, prontinha, né? Para colocar aqui, né? Mas vamos partir do pressuposto que a gente não tem o SQL Server disponível, né? O tempo todo, tá certo? Você trabalha com Power BI especificamente, você tem aquilo ali, você só tem esse arquivo CSV para trabalhar, tá certo? Então você tem que se virar com ele ali, tem que se virar dentro do Power BI, que é o que eu acho que é o interessante do negócio, né? Você tirar o máximo proveito da ferramenta, certo? Então, de que forma que eu fiz? Eu criei aqui as fórmulas DAX aqui, certo? Eu criei as medidas, certo? E uma medida para cada idade daquela. Bem, é um pouco mais trabalhoso, né? Mas eu tenho ali já um range ali que eu já sei que eu vou tratar, que são 10 medidas no caso. Se eu quiser tratar de todas as de até 100 anos, né? De 0 a 100 anos, né? Ou acima de 100 anos, ou acima de 90, então já tem esse range ali mais ou menos, então não teria problema. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui na tabela registro, clico em nova medida, certo? Essa medida, primeiro eu vou chamar de 40, de 40 a 49 anos, tá? Como que eu começo ela? Eu começo com count x, opa, tá? O count, ele não te dá a opção, o count ele conta uma tabela toda, né? E o count x ele te dá a opção de você botar o filtro na tabela, tá? Então, count x o que? Aí eu vou colocar aqui uma outra opção que é o filter, que o filter vai trazer uma tabela com os parâmetros que eu vou passar aqui a idade, certo? Então ele vai criar uma tabela filtrada. Então vamos lá, filter, tabela, registro, DataSus registro, vírgula
Aí aqui eu coloco o filtro. Data suzidade maior ou igual a 40, certo? E representado por dois vezes comerciais, data sus registro, idade menor que 50, certo? Aqui eu fecho o filter e aqui o que eu quero contar dessa tabela? Eu quero contar o ID, cada ID que vem resultado dessa tabela. Vamos lá? Pá, Enter. Está aqui criado. Então eu vou trazer para cá. Só não repara que o computador é um pouco lento. E já traz aqui para o padrão gráfico de barras. Vamos colocar aqui um card, né? Ele está lá, 13.000 ocorrências, tá certo? Então, repetindo aqui a fórmula, nós temos aqui o count x, que ele conta e dá a opção de você passar o filtro, certo? Passar qual o campo que você quer contar, no caso, né? O filter, que você cria essa tabela com esse filtro, né? Que você quer. Você cria essa outra tabela, né? Digamos assim, essa tabela parcial, né? E aí você, resultante dessa parcial, você passa o campo que você quer contar, que no nosso caso são os IDs resultantes, certo? Então a lógica aqui vai ser essa para todas as nossas fórmulas, tá certo? Nossas medidas. Só vai mudar aqui o valor do parâmetro, tá certo? Então eu vou criar todas as outras aqui e depois eu mostro geral como ficou, tá certo? Mas basicamente a fórmula vai ser essa daqui. Eu vou criar de 40 para cima para a gente ter um corte ali para não ficar muito longo o vídeo. Então já está aqui as medidas criadas, tá? Então de 40, tá vendo aqui, ó, só mudei aqui a faixa da idade aqui, certo? A fórmula é igual, tá? Eu criei, no caso aqui, 6 faixas, né? E aí, vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu vou arrastar para cá. Certo? Vamos lá. Vamos mudar aqui para o cartão. Então a gente vê aqui que já consegue tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, a gente vê aqui que na faixa a faixa que tem mais ocorrências é a faixa de 70 a 79 anos, né? Então, o que justifica aí a vacinação, né? E os cuidados máximos, né, ocorrerem nessa faixa, mas também a gente tem que ver que não é brincadeira o negócio, né? Que na faixa de, por exemplo, aqui na faixa de 40 a 49 anos com 13.000 ocorrências, né? Mas, por exemplo, na campanha de vacinação realmente justifica quando a gente, por exemplo, você vê que a gente tem aqui no total de, está tratando aqui de um total de 199 mil óbitos, né?
Então nessa faixa aqui que a gente está tratando de 40 anos para cima, você vê que é o maior número de ocorrências aqui. Então eu acredito que aí já é um papo de, né? Bate-papo, né? Não sou nenhum especialista nesses dados. Isso aí é coisa de quem trabalha na saúde, né? No nosso caso aqui é só realmente gerar os dados, né? Para quem puder, quem tiver o conhecimento técnico, analisar e tomar as decisões, né? Então, mas a gente vê aqui que nessa faixa, quando a gente conseguir vacinar essa faixa, né? A gente vai ter uma estabilização legal. Então, quando a gente chegar aqui eu penso que quando a gente chegar aqui nos 60 anos, vai dar uma estabilizada legal, né? Mas isso aí é coisa dos especialistas tratarem, né? De fazer a divisão das vacinas aí, né? A gente só vai mesmo trabalhar aqui com os dados. Então, já dá uma primeira análise aqui pra gente, né? Mas a gente ainda pode ter uma mais interessante ainda, que é que a gente tem que ler os dados e fazer as contas aqui de cabeça, né? Mas a gente pode criar aqui um gráfico de barras, né? Um gráfico de colunas, aqui embaixo, né? E aí a gente traz essas medidas para a gente desse gráfico de colunas, tá certo? Então eu venho aqui os valores, vou colocando aqui os valores. Você vê que agora não precisa fazer nenhuma conta, né? Já bate o olho aqui e já vê qual que é a faixa de idade que está com maior número de ocorrências aqui, né? Que no caso é a de 70 a 79 anos, tá certo? Então você vê que aqui a gente já vai ter um ganho, né? Na vacinação, que já está muitos lugares já estão nessa faixa de 70 anos, né? Eu moro aqui no Rio, por exemplo, e aqui a gente está nessa faixa. Se não faltar vacina, até a semana que vem, nas próximas 2 semanas, se não faltar vacina, a gente fecha essa parte de 70 anos para cima, né? Então você vê que já tem um ganho aí, certo? Vamos aqui dar mais uma formatada aqui. Então é isso aí, galera. Tá aqui, fiz umas formatações aqui, né? Trouxe aqui a legenda para a direita. A gente vê aqui a coluna aqui, tá? Coloquei o título, dei uma arrumadinha aqui em cima, reordenei, tá bom? Mas basicamente é isso aí, tá bom? Então é isso aí, fizemos aí com as fórmulas DAX aí, as medidas, tá certo? Por faixa etária, criamos esse painel aí para análise por faixa etária, certo, galera? Então é isso aí, um abraço, vamos em frente aí, até o próximo vídeo aí dessa sequência aí de Power BI com os dados do DataSUS.